Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, mais uma aula de português, continuando o nosso assunto de interpretação textual, beleza? Pessoal, como é que vocês estão? Todos vocês, eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tendo uma ótima semana, que estejam aproveitando bastante, tá bom? E que tenham estudado, tenham descansado, né, que vocês merecem, na verdade, tenham feito tudo o que vocês devem fazer, beleza? Bem, gente, hoje, como sabe, mais uma aula de interpretação textual. Na realidade, vamos finalizar. As próximas aulas que teremos sobre esse assunto serão atividades práticas, ou seja, leremos alguns textos e faremos algumas atividades baseadas naquele texto. Hoje e essa semana, nós trabalhamos toda a questão da interpretação textual, como se deve interpretar um texto corretamente, quais aspectos considerar, por onde começar. Tudo isso aí a gente já viu nessa aula, a gente já falou sobre o contexto social, já falou sobre o contexto histórico, já falou sobre o contexto regional, já falou sobre o contexto cultural. Todos esses aspectos devem ser considerados ao interpretar um texto, porque dependendo de onde aquele texto veio, dependendo da história daquele texto, da cultura, ele pode apresentar significados diferentes, tá, pessoal? Então, isso influencia bastante na interpretação textual, beleza? Então, vamos utilizar nossa atividade, nosso PDF que estávamos vendo na última aula. Permitam-me colocar o cabeçalho aqui. Pronto. Beleza, pessoal. Então, aqui estamos, nosso cabeçalho, e vamos continuar. Já aprendemos todas aquelas questões quanto à interpretação, mas eu gosto sempre de enfatizar. Se vocês estiverem com dúvidas, gente, falem comigo no WhatsApp para eu ajudar vocês. Porque se vocês ficarem com dúvidas e não manifestarem as dúvidas de vocês, eu não vou saber qual a dificuldade vocês estão tendo, eu não vou saber qual o problema, tá bom? Eu preciso saber qual é a dificuldade que vocês estão apresentando, tá bom? Para que a gente possa passar para a próxima parte, beleza? Ok, pessoal, então vamos lá. Então, vamos continuar a nossa explicação aqui sobre a interpretação textual. Como vocês estão vendo aqui, temos mais algumas questões referentes a esse assunto, tá bom? Paramos na última aula na terceira questão, que fala sobre uma... Cadê? Pronto, uma conjunção aí como uma preposição. Essa preposição aí é um exemplo de uma preposição de cadê? Comparação. Ela está comparando. Já respondemos assim na aula passada e agora vamos seguir para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: no período abaixo, ou seja, período, pessoal, é uma parte retirada do texto, tá? É uma pequena partezinha que é retirada do texto, tá bom? Então, no período abaixo, há um pronome empregado para retomar a cigana verdadeira. Sublinhe esse pronome. Temos um pronome pessoal aqui, que pode ser usado para substituir
o nome cigana verdadeira. Cigarra, perdão, estou falando cigana. É cigarra, perdão, gente. É porque eu sempre lembro daquela cigana, sabe? Mas é cigarra, a cigarra verdadeira. Temos um pronome aqui que pode ser usado para substituí-la. Qual vai ser esse pronome? Vamos ler o período. É provável que ela se desloque para outros lugares da mata em busca de alimento. Nessa oração aqui, nós temos... Deixa eu ver quantos pronomes podem ser. Nessa oração aqui, nós temos dois pronomes. Temos dois pronomes pessoais. Ela e se. Qual é o pronome aí que pode ser, que está sendo utilizado para substituir cigarra verdadeira? Analisem aí o trecho e vejam qual é o pronome que está substituindo esse nome, tá bom? O pronome pelo qual pelo qual não teria nenhum efeito se trocássemos, tá bom? Pela cigarra verdadeira. Qual é o pronome aí, pessoal? O pronome é a palavra ela. Ela é um pronome empregado para substituir cigarra verdadeira, tá bom? Então, quando você fala aí, é provável que ela se desloque para outros lugares da mata em busca de alimento. É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, é provável que a cigarra verdadeira se desloque para outros lugares da mata em busca de alimento. Ou seja, esse pronome aqui ele está sendo utilizado para se referir a uma outra palavra que já foi mencionada no contexto, tá bom? Então aqui a gente pode perceber isso daqui, tá bom? O pronome aqui no caso é o pronome ela, tá bom? Ela é o pronome que está sendo utilizado para substituir a palavra. Vamos agora para o quinto. O quinto diz o seguinte: identifique os fatores que, de acordo com o texto, contribuem para o desaparecimento da cigarra verdadeira. Nesse daí, pessoal, a gente vai ter que ir lá para o texto, tá bom? Pronto, aqui está o texto. Vamos ler o texto e vamos novamente ver o que a pergunta estava, o enunciado estava pedindo. O enunciado pede que nós identifiquemos os fatores que contribuíram para o desaparecimento da cigarra verdadeira, ou seja, o que fez lá desaparecer. Vamos ver. Parentes dos canários, a cigarra verdadeira é encontrada somente na Mata Atlântica, vive em grupo e realiza longos voos, sendo que gosta de sobrevoar áreas mais abertas, como pântanos e plantações de arroz. Não costuma ficar muito tempo na mesma área da floresta, conhecida como Sophophorella Sporophylla falciparum pelos cientistas. A cigarra verdadeira ganhou esse nome porque a parte de cima do seu bico é curva e bem mais fina do que a parte de baixo, fazendo com que ele pareça uma foice. Daí o termo falcirostris, que vem do latim e significa em forma de foice. Tanto as fêmeas quanto os jovens dessa espécie têm um bico escuro, enquanto nos machos ele é amarelo. As cores diferentes do bico, porém, não são as únicas características que diferenciam as cigarras verdadeiras. A plumagem também. As fêmeas e os jovens são pardos, enquanto os machos adultos têm uma plumagem cinza azulado e uma faixa branca nas penas das asas. A cigarra verdadeira, como muitas espécies de aves, come sementes, sobretudo as de bambu, suas preferidas. É provável que ela se desloque para outros lugares da mata em busca de alimento. Porém, como muitas espécies de bambu nativas da Mata Atlântica não são mais encontradas, a população de cigarras verdadeiras tende a diminuir. Além disso, a captura e o comércio ilegal dessas aves para a criação de cativeiro
também contribuem para o seu desaparecimento. Considerada uma ave rara na natureza, a cigarra verdadeira já não é mais encontrada em determinados lugares. Por essa razão, os cientistas sabem muito pouco sobre o seu comportamento. Algo, porém, é certo: preservar o ambiente em que ela vive onde ela vive, sim. Evitar a sua captura e o seu comércio são ações muito importantes para que possamos continuar apreciando a beleza dessa ave, não apenas em fotografias. Ou seja, pessoal, quais são os fatores aqui que a gente acabou de ler que contribuem para a extinção dessas aves, tá? Para a extinção, para o desaparecimento, tá bom? Basicamente, o motivo dela desaparecer, como a gente está vendo aqui, a população de cigarras verdadeiras diminuir, é porque muitas espécies de bambu nativas de Mata Atlântica não são mais encontradas. A população de cigarras verdadeiras tende a diminuir, tá bom? Por quê? Por que isso acontece, professor? Justamente por isso aqui, por causa das espécies de bambu que são nativas da Mata Atlântica não são mais encontradas e a população de cigarras verdadeiras tende a diminuir. Possivelmente elas se alimentam disso, né? Se alimentam disso, vivem disso. Então, por isso que elas têm a tendência a vir à extinção. Sexto, segundo o texto, os cientistas sabem muito pouco sobre o comportamento da cigarra verdadeira. Por quê? Por que é que os cientistas sabem tão pouco sobre essa ave, sobre essa Por quê? Vamos ver. Aqui eu lembro que ele falou um pouco sobre isso também. Por que ele saiu um pouco? Vamos ver. Pronto, pessoal. A resposta está aqui no último parágrafo, segunda linha, que diz o seguinte: considerada uma ave rara na natureza, a cigarra verdadeira já não é mais encontrada em determinados lugares. Por essa razão, os cientistas sabem muito pouco sobre o seu comportamento, tá bom? Basicamente, pessoal, ela já não é mais encontrada em determinados lugares, e ela é uma ave muito rara na natureza, tá bom? O que faz com que os cientistas saibam muito pouco sobre o comportamento da cigarra verdadeira. Ou seja, eles sabem muito pouco, por ser uma ave muito rara, tá bom? Como ela é uma ave muito rara, ela não é encontrada em todos os locais. Então, os cientistas não têm muita condição de estudá-las, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o sétimo, que diz: releia este trecho. Preservar o ambiente em que ela vive, evitar a sua captura e o seu comércio são ações muito importantes para que possamos continuar apreciando a beleza dessa ave. Beleza? A expressão para que introduz a finalidade dos fatos anteriores, a explicação dos fatos anteriores, a consequência dos fatos anteriores. E aí, pessoal, qual vocês acham? Preservar o ambiente em que ela vive, evitar a sua captura e o seu comércio são ações muito importantes para que possamos continuar apreciando a beleza dessa ave. A expressão para que, aqui, para que, ela indica a finalidade dos fatos, a explicação dos fatos, a consequência dos fatos. Não, a consequência não é isso aqui, tá bom? Não é para quê. Explicação também não. Nesse caso aí seria a finalidade, ou seja, a finalidade dessa captura de comércio é no apreendimento, cadê meu Deus, perdão, pessoal.
Pronto, esse para que ele é uma finalidade, tá bom? Ele indica uma finalidade, é uma conjunção que indica uma finalidade, tá bom? Então, evitar a captura são ações muito importantes para que possamos continuar apreciando a beleza dessa árvore. Então, esse para que aí, ele está dando um motivo, era para que a gente possa continuar aproveitando a beleza dessa árvore, certo? Ok, pessoal, muito bem. Então, finalizamos aqui. Vamos ter agora mais outra atividade, beleza? Uma atividade muito legal para a gente poder finalizar o nosso assunto de interpretação textual, tá bom? Antes eu vou deixar aqui, só um minutinho. Caso esse aqui vocês não tenham entendido, eu vou deixar aqui, tá? Um minuto só para vocês copiarem aí. Foi uma aula que a gente não teve ainda de advérbios. Pronto. Quando vocês copiam aí, em seguida eu vou colocar a outra atividade de interpretação textual, tá bom? Pronto, pessoal, vamos para a próxima atividade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Só um minutinho, tá, gente? Pronto. O nome é Verde no Verde. Bom, um outro texto aí para a gente realizar a atividade de interpretação textual, tá bom? Verde no Verde. Vamos lá fazer a leitura juntos? Uma ave quase toda verde no meio da mata pode muito bem passar despercebida quando fica quieta e pousada. Mas se você tiver a oportunidade de procurar bem nas florestas do litoral de São Paulo até o Paraná, com sorte pode encontrar o papagaio de cara roxa. Ele existe apenas na Mata Atlântica e, embora se disfarce bem em meio às folhas, exibe cores fortes em parte de sua plumagem. O alto da cabeça e a garganta são arroxeados, daí o seu nome. A testa é vermelha, os lados da cabeça são azuis e a ponta da cauda é amarelo e esverdeada. O papagaio de cara roxa, assim como outros papagaios, constrói seus ninhos em ocos de árvores. Seus ovos são brancos, arredondados e relativamente pequenos, sendo chocados principalmente pelas fêmeas que, de maneira geral, nesse período são alimentadas pelos machos. Essas aves buscam alimentos nas copas das árvores e, às vezes, em arbustos frutíferos. Preferem as sementes à sua polpa. É com o seu bico forte que o papagaio de cara roxa, assim como outros papagaios, tritura as sementes dos frutos que come. Além de frutos, ele costuma se alimentar de brotos, folhas e flores. E ainda acontece dele incluir na sua dieta alguns invertebrados, como insetos. Assim como outros papagaios, o papagaio de cara roxa é muito cobiçado como animal de estimação pela beleza em sua plumagem e pela sua capacidade de imitar palavras. A destruição da floresta onde vive e o comércio ilegal são as principais causas da ameaça de extinção da espécie. Entre os papagaios brasileiros, esse é um dos que correm maior risco de desaparecer por causa da caça de seus filhotes.
que são vendidos a preços altos dentro do país e no exterior. Para colaborar com a preservação da espécie, é preciso conservar o meio ambiente onde vive e se reproduz o papagaio da cara roxa. E também ajuda a combater o comércio clandestino de animais silvestres. Se não comprarmos aves de traficantes de animais silvestres e passarmos adiante as informações sobre o que coloca em risco a vida do papagaio de cara roxa, já estaremos contribuindo para que ele continue existindo. Beleza, então vamos comprar papagaio não, gente. Cuidado aí, quem gosta disso aí. É crime. Pronto, questão 1. Uma ave quase toda verde no meio da mata pode muito bem passar despercebida quando fica quieta e pousada. Nesse quesito aí, os autores referem-se. E aí, ao que os autores se referem quando eles usam isso aí? Uma ave quase toda verde no meio da mata pode muito bem passar despercebida quando fica quieta e pousada. Então, eles se referem ao que quando ele diz isso aí? Dá um minuto aí para vocês pensarem. E aí, pessoal? Vamos lá? Pronto. Vamos lá aqui, então. Pronto. Então, quando ele diz uma ave quase toda verde no meio da mata, pode muito bem passar despercebida quando fica quieta e pousada. Eles estão se referindo aí à camuflagem. Tá? Se ela ficar quietinha, se ela ficar parada, ela pode ser camuflada e, consequentemente, não será vista, tá bom? Não será vista, passará despercebida e, possivelmente, talvez, vão poupar a vida dela. Segundo, na passagem, além de frutos, ele costuma se alimentar de brotos, flores e folhas macias. Os autores escrevem o papagaio de cara roxa, citam o hábito do papagaio de cara roxa, defendem uma opinião sobre o papagaio de cara roxa. Tá bom? E aí? A resposta correta é a letra B. Citam um hábito do papagaio de cara roxa. Quando a gente usa o verbo no presente, ó, ele costuma de alimentar, a gente está usando no presente, ou seja, é uma coisa que ela costuma fazer constantemente. Terceiro, no período, e ainda acontece dele incluir na sua dieta alguns invertebrados, como insetos. O termo como introduz uma... E aí? Você quer exemplo? Comparação? Conclusão? Exemplo, pessoal. Aqui ele está exemplificando, tá bom? Aqui ele está exemplificando. Ele não está dizendo que ele come alguns invertebrados igual aos insetos. Nesse caso aí, se fosse, seria uma comparação, porque ele estaria se comparando aos insetos. Nesse caso aqui, ele está dizendo que um exemplo dos bichos que ele come, tá? Insetos, por exemplo, para ele, são comestíveis, tá bom? Então, nesse caso aí é um exemplo. Questão 4. Segundo os autores do texto, o papagaio de cara roxa é um dos papagaios brasileiros que corre maior risco de desaparecer. Identifique o motivo. Por que, pessoal, o motivo do papagaio de cara cor-de-rosa? Cor-de-rosa. Papagaio de cara roxa. Por qual dos motivos de extinção dele, tá?
Vamos ver aqui qual é o motivo. Já encontrei a resposta aqui, ó. A destruição da floresta onde vive e o comércio ilegal são as principais causas da ameaça de extinção da espécie. Bom, ou seja, basicamente é por causa do desmatamento, né? A destruição das florestas, a destruição da nossa Mata Atlântica, tudo isso está cooperando com a extinção desses animais, dessas aves e bichos, tá bom? Quinto quesito, deixa eu ver aqui. Quinto quesito, no segmento ajudar a combater o comércio clandestino de animais silvestres, o vocabulário destacado, o vocábulo que é o clandestino, ele significa ilegal. Clandestino é algo ilegal. Ajudar a combater o comércio ilegal de animais silvestres. Ok? Último, agora sexto. Releia este fragmento do texto. Se não comprarmos aves de traficantes de animais silvestres e passarmos adiante as informações sobre o que coloca em risco a vida do papagaio de cara roxa, já estaremos contribuindo para que ele continue existindo. Nesse fragmento, os autores do texto dão a justificativa, expõem uma condição, apresentam uma ressalva. O que vocês acham? Nesse caso aqui, pessoal, ele está apresentando uma condição. A condição para que a gente continue contribuindo é de não comprarmos nada de traficantes e bandidos, tá bom? Porque isso vai ajudar a prevenir a extinção desses bichinhos, tá bom, pessoal? Bem, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Finalizamos aí a nossa aula de interpretação textual. Na próxima aula trabalhamos mais atividades, tá bom? Então, já vão se preparando aí, já vão estudando aí na casa de vocês, beleza, pessoal? Novamente, um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Desejo apenas o melhor para todos vocês, tá bom? Férias que vocês merecem também, né? Descanso, muito estudo. E tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim no WhatsApp. Estou à disposição de todos vocês quando vocês precisarem, ok? Então, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e vejo vocês na nossa próxima aula, que será ainda essa semana. Tá bom, pessoal? Estudem bastante, estudem aí e qualquer dúvida estou à disposição de vocês lá no Class App, beleza? Qualquer coisa, falar comigo. Fica com Deus, tenham uma boa semana, em nome de Jesus. E semana que vem a gente tá de volta, beleza? Outra coisa, como eu tinha explicado, não vamos mais ter aula explicando o que é interpretação, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver como vai trabalhar a interpretação em si, tá bom? Aqui a gente viu como interpretar. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar já a interpretação textual. Vamos pegar textos diferentes e trabalhar aquilo que a gente tinha proposto. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês essa semana. Tchau, gente. Boas aulas.